Doutor, nós trouxemos o nosso filho hoje aqui para consultar com o senhor porque ele não sai do quarto, doutor. Ele fica parado, às vezes em cima da cama, olhando para o teto, se tranca no quarto, fica o tempo todo no quarto, não se relaciona com ninguém, não tem amigos, vai para a faculdade, volta da faculdade, volta a se fechar no quarto, não senta com a gente na sala. A gente já levou, doutor, ele para psiquiatra, para psicólogo e a gente não sabe mais o que fazer. Doutor Eduardo, nós trouxemos aqui o nosso filho porque ele não se relaciona com ninguém, ele fica o tempo inteiro no quarto, às vezes a gente entra no quarto e ele não gosta, mas ele está olhando para o teto, pensando, fica horas pensando. A gente já levou ele a psicólogo, psiquiatra, já disseram que ele tem depressão, que ele tem isso, tem aquilo, mas ele não melhora, doutor. O que é que ele tem? Será que a gente vai conseguir que ele melhore? Hoje o tópico que eu vou falar é sobre um transtorno de personalidade que não é muito falado, até porque esses pacientes não procuram quase nunca os profissionais de saúde para buscar ajuda, normalmente são levados por familiares. É o transtorno de personalidade esquizoide. Mas calma, não vai pensar que porque eu falei isso, o seu filho tem algum comportamento parecido, que o seu filho já é portador de transtorno de personalidade esquizoide. Espero explicar para você entender. Vamos lá então, o transtorno de personalidade esquizoide. Uma breve introdução, por que tem esse nome? O que significa transtorno de personalidade esquizoide? Por que esquizoide? Em outros vídeos eu já falei que esquizofrenia significa mente rachada, mente quebrada, mente separada. É uma palavra composta, esquizofrenia. E esse esquizoide. Esse zoide quer dizer parecido com a esquizofrenia. Na realidade, o transtorno de personalidade esquizoide, ele nem se parece tanto com a esquizofrenia. Tem alguma semelhança com a esquizofrenia simples, pode ter. Agora, por que isso? Por que esse nome? Porque é um nome já arcaico, mas ele foi dado por um psiquiatra suíço chamado Eugen Bleuler, que é muito conhecido na história da psiquiatria, e em 1910, no início do século XX. Evidentemente esse transtorno já existe há mais tempo, mas o Dr. Eugen Bleuler, ele merece o mérito de ter se aventurado tecnicamente no sentido de que alguém começasse a descrever o transtorno da personalidade esquizoide. Então, esquizoide é porque se parece com esquizofrenia, mas não tem nada a ver com esquizofrenia, é um outro transtorno. Esses pacientes muitas vezes são diagnosticados como sendo portadores de depressão, de outros transtornos, e alguns equívocos. Eu não estou dando aula aqui para profissionais de saúde, cada um responde por si, mas alguns equívocos são cometidos, ou digamos, approach, né? Quer dizer, como eu disse, eu penso em português e inglês ao mesmo tempo da minha cabeça e não faço roteiro de nada. Approach é aproximação, né? Abordagem técnica do paciente não é adequada. Por exemplo, esses pacientes, eles vivem dentro de um mundo muito fechado. Eles normalmente fantasiam muito, se alimentam de fantasia, eles normalmente preferem o isolamento. E esses dois que eu chamei de equívocos, primeiro, quando se leva a um profissional de saúde, o profissional, tudo bem, o que está acontecendo, eu vou te ajudar. 3 possibilidades. Ou o profissional de saúde vai ouvir nada, não vai nem ouvir a frase, eu não estou sentindo nada, vai ouvir nada, ou vai ouvir não sei, ou vai ouvir, aliás, não vai ouvir nada, vai simplesmente ver isso aqui. Porque é normalmente assim que eles reagem. Por que isso? Porque esses pacientes portadores do transtorno de personalidade esquizoide, eles têm uma dificuldade muito grande de expressar o que eles estão sentindo, e muitas vezes eles não conseguem nem para a família, eles têm muita dificuldade de relacionamento e eles optam muitas vezes
não se sabe muito bem esse mecanismo, como acontece, pelo isolamento, em razão não só dessa dificuldade que eles têm, mas eles muitas vezes preferem um mundo que eles criam para eles próprios. Eles não são alienados da realidade, de jeito nenhum. Muitos deles são muito inteligentes, estudam, mas muitos pais dizem o seguinte: meu filho vai para a faculdade, ele volta e se tranca no quarto. Então, essa é uma abordagem que normalmente não vai dar certo. Por quê? Porque você tem que estabelecer com esses pacientes portadores de transtorno de personalidade esquizoide uma relação onde eles se sintam já desde o início do tratamento confortáveis, porque senão eles vão interpretar, e interpretam com muita frequência, como uma invasão não autorizada. Claro, uma invasão não é autorizada, né? Mas eles interpretam como uma invasão, então eles muitas vezes não falam nada. Às vezes até eles começam a fazer uso de alguma prescrição para combater, por exemplo, depressão, e eles até no início estão até sentindo alguma melhora. Não estou dizendo que esse é o tratamento de linha, não disse isso. Estou falando que às vezes eles começam a tomar, por exemplo, porque alguns têm desmotivação e tem também depressão às vezes associada ou associada, e eles podem até estar sentindo melhora, mas eles não vão dizer. Eles vão dizer: melhorou? Está sentindo melhor? Não sei. Então, esse é um problema. O outro problema é achar que porque eles são aparentemente frios, aparentemente indiferentes, se parecem ser frios, parecem ser indiferentes, que eles são assim por dentro. Não. Não necessariamente. Muitas vezes eles são um vulcão de emoções e de afetos em turbilhão, em tempestade dentro deles. Agora, eles não conseguem expressar, não conseguem mesmo. Tenta você para mim agora recitar um poema lá da língua do Vietnã. Tenta. Tento eu agora também. Não consigo, porque eu não sei nada da língua que é falada no Vietnã. Não entendo daquelas línguas como eles... Eu estou tentando dar um exemplo que você entendeu. Eles não conseguem, porque eles não sabem se expressar, não conseguem. A causa dessa doença não é conhecida, mas é um transtorno real, é um transtorno autêntico. E, como eu disse, muitas vezes a dificuldade de estabelecimento de uma relação com o profissional de saúde, pode ser o psiquiatra ou o psicólogo que estiver tratando, ou buscar tratá-los, não vai dar certo se essas duas coisas não forem muito bem observadas, que primeiro, não abordar assim muito diretamente, tem que aguardar eles se sentirem confortáveis, aí então eles progressivamente vão ou não vão, né? Quando a coisa vai bem, eles vão começar a falar alguma coisa, sinal ótimo, que eles já estão se sentindo confortáveis. E a outra coisa é jamais achar que eles são frios, gélidos por dentro, não. Esses pacientes portadores de transtorno de personalidade esquizoide, eles se isolam mesmo com muita frequência e muitas vezes até terminaram a faculdade e permanecem isolados. É o transtorno de personalidade que pior resultado traz para o futuro profissional, para o futuro, enfim, de vida funcional, não no sentido de fazer as coisas, mas de seguir alguma carreira ou desenvolver alguma atividade, comércio, seja lá o que for, porque eles muitas vezes persistem nessa vida isolada. É um transtorno complexo, não existem muito material a respeito desse transtorno, até porque como eu disse, são muito poucos os pacientes que procuram, quase nenhum deles procura por conta própria. Normalmente são levados por parentes, pais, na maioria das vezes, mas também por tios, avós. Então há necessidade de se estabelecer esse relacionamento, e aí sim pode haver o início, e é quando começa a haver algum resultado inicial. Quer dizer, não estou dizendo que não há resultado, mas nem sempre o resultado é rápido e nem sempre o resultado vem de modo tão satisfatório assim. O tratamento, né, eu sei que talvez você queira saber, existe um medicamento específico, uma psicoterapia específica? Não.
não existe. Por que não existe? Lembra que a gente está falando sobre transtorno de personalidade. E a gama, a amplitude de variação dos transtornos de personalidade é enorme. Leva você, o psiquiatra que for tratar, ele tem que levar em consideração toda a circunstância de vida, todo o ambiente, não somente real físico, como mental, afetivo, no qual esse paciente está inserido. Eles, às vezes, eles são tão intensos dentro deles próprios, em emoções e afetos, em sentimentos, mas não conseguem expressar, que alguns pais dizem assim: doutor, a gente às vezes escuta até ele quebrando alguma coisa, ou um som que parece que ele está socando a porta, está socando, perdão, a parede. E às vezes socam sim, quebram uma coisa, porque são momentos normalmente breves de uma explosão, porque eles se sentem sufocados com essa dificuldade de se expressar. Existe tratamento, agora não é tão simples assim, por isso que eu digo, não tem como eu dizer esse tratamento ou esse, vai depender da avaliação de todo o contexto no qual aquele portador de transtorno de personalidade esquizoide está inserido. Então, para dar uma ideia do que é esse transtorno, deixa o seu comentário aí. Uma breve observação. Algumas pessoas, é chato ter que dizer isso, mas estão fazendo uns relatos gigantescos. Teve um comentário que você rolava a tela assim, e o comentário continuava. Não dá para publicar, eu nem tenho tempo para ler tantos comentários tão longos assim. Eu entendo a boa intenção, a pessoa quer desabafar, mas muitas vezes a pessoa, sem perceber, ela está colocando muita coisa pessoal da vida dela, e a gente tem que ter muito cuidado para não expor a intimidade de ninguém. Os comentários eles ficam retidos até a aprovação, ou seja, eu aprovar, né? Alguns vêm inclusive com, como eu disse, coisas que não dá para você dizer, a pessoa bota o telefone, enfim, uma série de coisas. Então é isso aí. O assunto de hoje foi sobre isso, né? Deixa um comentário, à medida que eu posso eu respondo as perguntas. Continua se inscrevendo no canal, está crescendo, muito obrigado, dando like, divulga os vídeos, porque só você pode fazer o canal crescer. Eu agradeço a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, meu Deus, o meu Senhor, meu Pai, meu amigo, por estar podendo fazer esse vídeo aqui para buscar te ajudar. E que Ele, o Senhor Jesus Cristo, te abençoe, a você e a sua família. Até outro dia, com outro assunto. Tchau.